Oi gente, aqui é a Bela, bem-vindos a mais um vídeo. Eu nunca sei como começar os vídeos. Eu fiz uma enquete no YouTube perguntando qual vídeo vocês queriam ver primeiro. Os idols que eu encontrei na rua venceu, mas quem votou em fansign não se preocupem porque em breve eu vou postar um vídeo falando sobre minhas experiências nos fansigns do SHINee, do EXO, CLC, etc e tal. Mas por hoje vou falar um pouco dos idols que eu encontrei na rua, que não são muitos. K-popers às vezes eles têm a ideia de que se eles forem pra Coreia eles vão conseguir ver um monte de idol na rua, passeando assim aleatoriamente. Mas não é bem assim, né, gente? Primeiro que os idols, eles costumam sair de noite, de madrugada, quando não tem muita gente. Eles vão pra lugares escondidos e eles usam chapéu, máscara e tal pra se esconder, né? A Coreia é um país pequenininho, mas tem muita gente, principalmente Seul, a capital, tem gente pra caramba. Mesmo se tiver, sei lá, se o Jimin do BTS estiver no mesmo bairro que eu provavelmente não vou ver ele, porque tem muita gente, entendeu? Não tem como eu ficar analisando todo mundo pra ver se todo mundo é um idol. Enfim, mas encontrar idol na rua não é fácil, que nem as pessoas às vezes pensam. É muito raro, na verdade. Eu não vi muitos, mas eu vou falar pra vocês os que eu vi na rua. Antes de começar, não se esqueça de dar like, comentar, compartilhar, se inscrever, ativar as notificações, etc e tal. E eu sei que vocês devem estar preocupados que o título desse vídeo é clickbait, porque meu último vídeo ele era meio clickbait. Eu fui muito aberta quanto a isso, eu falei no vídeo, nos comentários. Mas ainda teve gente que cagou na minha cabeça por ser clickbait, sendo que eu nunca neguei o fato de ser clickbait. Mas enfim, gente, mas eu prometo que esse título não é clickbait, porque eu realmente encontrei o Twice na rua. Primeiramente, eu morava perto de uma estação de metrô, que era na linha 6. Na minha área onde eu morava, tinha algumas pequenas empresas de K-pop, de uns grupos menorzinhos, né? Tem uma amiga que morava perto de mim, que ela sempre via os integrantes da banda IZ, que eles ensaiavam ali perto. Eu já vi no metrô, algumas vezes, os integrantes do Impact. Eu suponho que eles treinassem perto de onde eu morava, então eu já vi eles, sei lá, umas 2 ou 3 vezes indo e voltando do metrô. Eu não tenho coragem de chegar na pessoa e dizer: oi, por acaso você é tal pessoa de tal grupo, vamos tirar uma foto. E então, sei lá, eu só observava e ficava, show. A segunda idol que eu vi foi, eu tava passeando com as minhas amigas em Gangnam. A gente foi no prédio antigo da Big Hit. A gente foi lá, tirou umas fotinhas. E quando a gente tava voltando pra rua principal, tinha uma menina subindo a lomba. E quando ela foi chegando mais perto, eu reconheci ela, era a Yoo-jung, do Laboon. Eu já fui muito fã do Laboon, então eu devia ter feito alguma coisa, eu devia ter, tipo, parado ela e dito: ai meu Deus, eu sou muito fã, só pra mostrar que, sei lá, eu aprecio o trabalho dela. Mas eu não fiz nada, eu só vi ela subindo e eu fiquei: peraí, é a Yoo-jung? Ela tava andando com uma roupinha muito casual e com uma prancheta, uns cadernos assim, tipo, caminhando. E eu só fiquei olhando, porque eu não tenho coragem de chegar perto. Como ali era Gangnam, que muita empresa de K-pop fica em Gangnam, ela provavelmente estava indo pro trabalho, pro treino, ou pro dormitório, alguma coisa assim. Nesse mesmo dia que a gente foi visitar o prédio da Big Hit, a gente foi visitar alguns outros prédios, só que a gente meio que tava perdida. Aí a gente parou uma hora pra olhar no mapa onde é que a gente tinha que ir. A gente parou num lugar aleatório, sabe? Aí do nada, eu olhei pra cima e eu percebi que na nossa frente tinha uma parede de pessoas, assim, olhando pra nossa direção. Aí eu fiquei assim: what the fuck? Alguma coisa tem, porque não estão olhando pra gente, né? Não tem porquê. A gente tava na frente de uma loja de conveniência. Eu olhei pra trás e dentro da loja de conveniência tinha um rapazinho loiro. Eu não reconheci, mas eu pensei: deve ser um idol. E como o prédio da JYP era logo ali, eu pensei: deve ser um idol da JYP. Depois eu fui pesquisar mesmo e era o Felix do Stray Kids, que tava ali comprando coisas na loja de conveniência e tinha uma parede de fãs olhando ele comprar coisas na loja de conveniência. E alguns outros idols que não tem muito o que contar. O Jokwon, do 2AM, ele tinha um café, agora eu acho que tá fechado. Um café que eu amava muito, porque era um café de cereais. Tu ia lá e tu preparava teu próprio cereal. Era muito bom. Muitas vezes ele tá lá, entendeu? Porque é o café dele. Então quando eu fui lá, a primeira vez ele tava lá, a gente tirou uma foto, ele foi muito, muito simpático, sério. Muito querido e, ai, por que fechou? Era uma ideia tão boa, um café de cereal. Poxa, Jokwon, vamos reabrir isso aí depois que tu voltar do exército, tá? A Cube tem um café no mesmo prédio que os artistas ensaiam e tudo mais. Lá sempre aparece algum artista da Cube. Eu não ia muito, mas quando eu fui eu já vi a Soyeon do G-Idol, já via o Gui do G-Idol, eu via a Yujin do CLC, o Yutu do Pentagon. E tipo, a minha amiga ia sempre lá porque ela era fã de Pentagon.
E os membros sempre estavam lá, ela sempre via alguém, sabe? Só que no café da Cube, quando os artistas descem pra pegar bebida, não é autorizado tu falar com eles nem nada. Então, tipo, eu ficava no meu canto, eu só olhava e ficava, olha lá, e seguia a minha vida. Então eu vi alguns artistas da Cube também. Mas não foi inesperado, porque era o café da Cube. A penúltima pessoa que eu encontrei não é um idol, mas eu quero comentar porque foi muito inusitado. Eu precisava de um número novo de telefone e daí eu ia ir na loja da Samsung que tinha perto de onde eu morava. E a gente tava entrando na loja da Samsung e tinha dois gurizinhos saindo da loja. E eu fiquei olhando assim e eu fiquei, não, pera. Era o Yugun. Pra quem não conhece o Yugun, ele fazia parte de um programa chamado Hello Baby. Era um programa onde idols iam cuidar de crianças. E o Yugun era o bebê do Shine. Então o Shine, tipo, cuidou dele por um tempo nesse programa. E eu adoro acompanhar ele porque, tipo, eu vi ele na TV quando ele tinha 2 anos. Então eu gosto de seguir ele. Até o último momento eu tava meio, será que é o Yugun? Porque eu, assim, não tava assim com 100% de certeza. Mas eu reparei na mochila dele. E aí, a primeira coisa que eu fiz, depois que eles saíram da minha vista, eu fui no Instagram do Yugun e eu fui descendo o feed até achar uma foto com a mochila dele. E tinha uma foto exatamente com aquela mochila. E eu fiquei, não pode ser. Eu não sei porque. Ele não é idol, não é nada. Ele é uma criança normal. Só que eu fiquei muito choque porque Seul é tão grande, tem tanta gente em Seul. E eu estava entrando na loja da Samsung no momento que o bebê do Shine, que é meu grupo preferido, estava saindo da loja da Samsung. E eu fiquei, quais são as chances disso acontecer, sabe? E por último, eu sei que vocês estão aqui assistindo esse vídeo por essa parte. Eu encontrei o Twice nas ruas. Pra quem não sabe, o Twice ele fazia parte de um survival que se chamava 16. E eu assisti ao survival e eu gostava muito delas, eu era muito fã. Eu acompanhei elas desde o primeiro capítulo do survival até o final. Isso era julho de 2015. Eu tava passeando com a minha amiga pela área que ficam os prédios das empresas. E a gente foi no café da Cube. Não o atual, o antigo, a gente foi nele, a gente tava comendo. E a gente foi sair porque a gente tinha outros lugares pra ir. No que a gente saiu, eu vi na esquina um tumultozinho, bem pequenininho, com umas 5 ou 6 pessoas, meio que assim, Aí a gente foi se aproximando assim, e eu percebi que eram 3 integrantes do Twice. A Mina, a Dewey e a Sana. E naquela época elas nem tinham debutado ainda, tipo, o Survival tinha acabado de terminar. E elas estavam saindo do prédio da JYP pra ir filmar Twice TV. Eu fiquei, meu Deus, meu Deus, meu Deus, porque eu era muito fã. Então eu e minha amiga, a gente chegou ali e, tipo, tinha uns fãs em volta, uns 5 fãs em volta, pedindo foto com elas, né, conversando com elas e tal. E elas pareciam muito nervosas. Era um dos primeiros contatos delas com fãs, sabe? Então elas pareciam muito nervosas, sem saber muito o que fazer. Só que a gente chegou ali, a gente só pediu, a gente pode tirar uma foto, daí a gente tirou. E não conversamos muito até porque elas tinham que ir embora. E eu lembro que eu falei pra mim, não me apoio, e ela não me ouviu. E foi engraçado porque minha amiga é um pouco baixinha e a Jill, quando foi tirar foto com ela, se abaixou assim pra tirar foto e ficar do tamanho dela. Elas pareciam realmente muito nervosas, mas elas foram muito simpáticas, elas estavam conversando e tirando foto com todos os... E hoje em dia é muito bizarro pensar nisso, porque elas estavam recém começando a carreira delas e tinha 7 pessoas em volta delas e uma delas era eu. E agora elas são, tipo, gigantes. Então é muito... Eu me sinto muito sortuda por ter passado por isso. Outra situação que não é bem idols que encontrei na rua, mas que eu quero falar. Não sei se vocês assistem o Produce 101, mas nessa temporada de Produce 101, uma pessoa que eu conheço participou. E eu e as minhas amigas, quando a gente ficou sabendo que ele ia participar, a gente ficou tipo... Quê? O participante Sebom, ele é conhecido meu, porque ele é amigo de um amigo meu. A gente já se viu muitas vezes, a gente já conversou. E, sei lá, é muito bizarro ver ele num programa. Eu tava torcendo por ele, uma pena que ele não conseguiu ir até o fim, mas... tenho certeza que a carreira dele vai muito longe. E agora vamos pra uma sessão desse vídeo que são histórias que não são minhas, são histórias que eu ouvi. Primeira vez que eu fui na Coreia em 2015, um colega de quarto meu, ele tinha um irmão gêmeo que trabalhava num café. Quando esse meu colega de quarto descobriu que eu gostava de Shine, ele fez questão de contar essa história. Na verdade, o irmão gêmeo dele contou pra ele e ele contou pra mim. Ele falou que o Jonghyun do Shine já tinha ido várias vezes no café deles, que ele chegava lá com o carro branco dele, comprava um café e entrava no carro de novo e se mandava. Eu não sei quão verídico isso é. Primeiro, eu não sei se o Jonghyun tinha um carro branco ou não, mas era um bom amigo meu, então eu não sei, eu acho que não teria por que ele mentir. Quando ele me contou isso, eu fiquei, meu Deus, porque ele contou como se
fosse um troço frequente, sabe? Eu sempre passava por aquele café, porque minha casa era no caminho. E sempre que eu passava, eu ficava tipo, ai, será que hoje o Jonathan vai comprar um café? Cadê os carros brancos? Só que, tipo, ele nunca apareceu. Quando eu passei por lá, nunca apareceu. Mas, enfim, não teria porque ele mentir. Eu realmente acho que o Jonathan deve ter ido algumas vezes lá comprar café. E eu tenho uma conhecida que tem uma filha de 9 anos. E elas moram literalmente do lado do centro de treinamento da YG. E uma vez a filha dessa minha conhecida me contou que uma vez ela foi na padaria. E ela tava lá pedindo as coisas dela. E entrou uma menina meio escondida assim, de óculos escuros e chapéuzinho, não sei o que, com um cachorro. E ela ficou observando assim, e daí ela percebeu que era a Jennie, do Blackpink. Eu não sei se é verdade ou não, mas foi o que essa filha da minha conhecida me contou, que uma vez ela tava comprando pão e viu a Jennie com um cachorro. É isso o vídeo, não foram tantos idols que eu vi na rua, até porque, como eu disse, é muito raro encontrar um idol na rua. Eu prometo que em breve eu vou postar meus relatos sobre os fansigns que eu fui e muitos outros vídeos legais também, então me acompanhem. Tchau!